Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Neste sábado, dia 5 de novembro de 2022, tivemos mais um jogo da 36ª rodada. O campeonato da Série B termina neste domingo, dia 6, e o da Série A termina no próximo domingo. Teremos essa rodada, uma rodada no meio de semana, e no final de semana termina a temporada brasileira de futebol. Aí começa aí as festas, vai começar a Copa do Mundo, é óbvio, Mas aí os jogadores começam também muitos vão viajar para ver a Copa, aí começa aqueles futebol lá para arrecadar alimentos, coisa e tal. Galera entra de férias, E tem muita disputa ainda, Tem muita coisa ainda em jogo. Não tem mais título é do Palmeiras, mas temos uma vaga na Libertadores, na fase de grupos. Temos as duas da pré-Libertadores e temos a briga lá embaixo, quem são os dois que vão estar na Série B, porque dois já estão, que é o Juventude e Avaí, e tem mais duas vagas em aberto. Mas esse jogo, a briga é na parte de cima, mas com objetivos diferentes. O Internacional jogou com o objetivo de ser o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, porque dá um din-din de responsa, E para o Internacional, que já está na fase de grupos, é interessante entrar um din-din a mais, reforçar mais o elenco. Estão pensando aí em um centroavante, Falaram aí no Leandro Damião de novo, que já foi do Inter. Precisa ali de uma reforçada, para a temporada de 2023, principalmente para a Libertadores, que é o sonho de todo mundo. Surgiu aí o papo da saída, quem sabe, o Pedro Henrique. Inclusive, falaram aí do Pedro Henrique no Flamengo. Eu, particularmente, acho ele um grande jogador, provavelmente um dos destaques deste campeonato brasileiro. Mas eu particularmente, eu acho besteira. Eu acho desnecessário gastar o dinheiro no Pedro Henrique para esta posição. Se ele jogasse pelo lado direito, fosse um especialista pelo lado direito, eu até entenderia, Mas pelo lado esquerdo, sinceramente, eu não vejo necessidade do Flamengo, porque o Flamengo tem um Cebolinha, que provavelmente ano que vem vai estar na mesma forma que todo mundo. Tem o Pedro Henrique que está voltando, então sinceramente eu não vejo necessidade no Flamengo. É um grande jogador, mas sinceramente eu não vejo necessidade. Mas deve ter outros times também interessados, porque ele foi um dos jogadores que se destacaram nesse campeonato brasileiro. Então o Inter jogou em casa para ficar na segunda colocação. Quando o Atlético Paranaense, que é o vice-campeão da Libertadores, e isso é muito importante, apesar de aqui no Brasil deu que fazer chacota com o vice, o time não chegou nem nas oitavas, mas sacaneia o time que chegou à final e perdeu. Vai entender, mas é assim que funciona. O Atlético Paranaense ainda não está matematicamente, entrou nessa partida matematicamente, definido que vai estar na próxima Libertadores. Entrou como sexto colocado na fase de grupos. Mas dependendo do que aconteça, ele vai estar fora dessa fase de grupos. Vai estar na pré-Libertadores, mas na fase de grupos vai estar fora. Então, para o Furacão, o campeonato também ainda tem muita tensão. Se enfrentaram e o Inter venceu por 2-0. Então é sobre isso que a gente vai falar. Ouvi muita reclamação da galera do Atlético Paranaense.
O Inter jogou sem o Edenilson. O Atlético Paranaense foi com seu time principal aí. Mas a galera reclamou bastante. E tá reclamando muito, mas muito, do treinador Filipão, né? Tá reclamando bastante do Filipão. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse resultado de 2-0 do Inter. Vamos falar também sobre a classificação e sobre os próximos jogos, tanto de Inter quanto do Furacão. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Internacional, e você, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. Placar do jogo. Internacional 2, Atlético Paranaense 0. Com este resultado, o Inter está ali com 67 pontos, tá? Na segunda colocação. Não pode ser ultrapassado por ninguém. O Fluminense ganhou, está com 64, o Corinthians ganhou, está com 64. O Flamengo ainda vai jogar, pode chegar aos 64 e assumir ali a terceira colocação. O que falta para o Internacional? Se o Internacional ganhar mais uma partida, ele já está garantido na segunda colocação? Bom, o Internacional tem 18 vitórias. Se o Internacional ganhar mais uma, vai a 70. E o Fluminense ganhar a sua partida também vai a 70. Só que aí o Fluminense vai ficar com 20 vitórias, o Internacional com 19. Se o Internacional perder uma dessas duas partidas e o Fluminense ganhar as duas, o Fluminense vai ficar com o mesmo número de pontos, mas o Fluminense passa o Internacional. Então, o Internacional tem que, nas duas últimas, ganhar uma e empatar, porque aí independe do próximo resultado. Então, ganhou, fez 4 pontos nesses 6, o Internacional é o segundo colocado. Se na próxima rodada o Internacional ganhar, vai a 70. O Fluminense perde. O Corinthians perde. E vamos lá imaginar que o Flamengo ganhe do Coritiba e no outro jogo o Flamengo perca. Aí sim, o Internacional é o segundo colocado. Então, para o Internacional ser o segundo colocado na próxima rodada, o Flamengo tem que perder para o Coritiba nesta rodada e na próxima rodada o Internacional ganhar, Fluminense, Corinthians e Flamengo perder. Aí o Internacional é o segundo colocado. Caso isso não aconteça, ou Flamengo, ou Corinthians, ou Fluminense vença também junto com o Internacional, o Internacional, na última partida, vai ter que empatar, pelo menos, para sagrar o segundo colocado. Beleza? Se o Internacional perder na próxima rodada e Fluminense, Corinthians e Flamengo vencerem, aí o Internacional entra na última rodada não dependendo apenas de si. Vamos lá. Internacional tem 67 pontos. Imagina que na próxima rodada, se eu não estiver enganado, o jogo é contra o São Paulo, o Internacional perca. E Fluminense, Corinthians e o Flamengo ganham. Imagina que o Flamengo ganhou do Coritiba e também está com 64 pontos. Se o Flamengo ganhar do Coritiba e for 64 pontos, o Flamengo vai a 67. E se o Flamengo ganhar a próxima partida, o Flamengo fica com 70. Beleza? Ganhar a próxima partida, o Flamengo também fica com 67. Só que o Flamengo passa o Internacional no saldo de gols. O Fluminense é a mesma coisa. No saldo de gols, não.
no número de vitórias. Flamengo e Fluminense, se o Internacional na próxima partida perder para o São Paulo, Fluminense e Flamengo ganharem, Fluminense e Flamengo passam o Internacional no número de vitórias. Só que não passa o Internacional no número de vitórias é o Corinthians. Então, na última rodada, o Internacional vai ter que ganhar e torcer para o Fluminense e Flamengo também não ganharem na última rodada. Então, para o Internacional não chegar na última rodada dependendo de outros resultados, o Internacional tem que ganhar do São Paulo. Tem que ganhar do São Paulo. Ou empatar com o São Paulo e na última rodada ganhar os 3 pontos. Que aí faz os 4 pontos e se classifica. Então, no ruim, empatou. Na última rodada, ganha. Inter fica para a segunda colocação. Beleza? Os 2 próximos jogos do Inter são São Paulo e Palmeiras. Pega o São Paulo fora de casa, o São Paulo brigando por Libertadores, e o momento do São Paulo não é dos melhores, se eu não estiver enganado. O São Paulo está fora da zona de classificação da Libertadores, vai querer dar essa beliscada, e depois pega o campeão em casa, Palmeiras. Acho que o Palmeiras, último jogo, como não é em casa, acho que o Palmeiras vai dar uma cagada e andada, né, para esse jogo. Provavelmente vai dar, acho eu, vai dispensar alguns jogadores. Mas de repente não dispensa, né? Porque como eles vão ter um tempo muito grande de férias aí, né? Só vão voltar em dezembro para coisa e tal, tem a Copa do Mundo. De repente, o Palmeiras vai com o time principal mesmo. E aí, o Internacional vai ter 2 jogos complicados contra 2 paulistas, São Paulo e Palmeiras. Então, a situação do Internacional para a segunda colocação ainda não é definitiva. Muito pelo contrário. A situação do Internacional para ser o segundo colocado no Campeonato Brasileiro corre riscos. E muitos riscos, porque pega o São Paulo querendo chegar na Libertadores e pega o Palmeiras, que já está mais leve, campeão, para coisa e tal, não tem muita responsabilidade, mas pode ir com o time principal para jogar, igual o Diniz. O Fluminense já está classificado na fase de grupos, mas o Diniz não quer que o time tire o pé. Porrou o São Paulo. Meteu 3-1 fora o baile. Então, de repente, o Internacional ainda tem que jogar a vera para conseguir essa segunda colocação. E o Atlético Paranaense? Bom, o Atlético Paranaense está ali na 6ª colocação, com 54 pontos. O América Mineiro encostou. Está na 7ª colocação, com 52 pontos. Passou o São Paulo e empurrou o Atlético Mineiro para baixo. Então, nesse momento, o São Paulo é o 9º colocado. O América Mineiro é o 7º, a 2 pontos do Atlético Paranaense. E o Atlético Mineiro ainda vai jogar. E tem 52 pontos. O Atlético Mineiro joga contra o Botafogo em casa. Se o Atlético Mineiro ganhar, ele tira o Furacão da zona de classificação para a Libertadores na fase de grupos. Aí o Atlético Mineiro que vai entrar no lugar do Furacão. O Furacão vai cair para 7º colocado. O Furacão ficou na 6ª colocação ali durante uma porrada de tempo. E vamos ser sinceros, por tudo que o Furacão não fez no Campeonato Brasileiro, já era para o Furacão ter perdido essa posição uma porrada de tempo. E o Atlético Mineiro só não passou porque o Atlético Mineiro também não fez por onde e ficou na 7ª colocação ali também, ó. Uma porrada de tempo. Por isso que o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense não perdeu. Porque os times que estavam embaixo foram incompetentes. Porque chances, cara, o Atlético Paranaense deu o máximo que pôde. A gente vai pegar aqui um detalhe, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense faltam 2 jogos. Contra o Atlético Goianiense fora de casa e contra o Botafogo em casa. Dá para o Atlético Paranaense fazer 6 pontos? Dá. Só que aí vai ter que secar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não pode ganhar do Botafogo. E se ganhar, o Atlético Mineiro nos 2 últimos jogos vai ter que perder algum jogo. O Atlético Paranaense poder ficar na 6ª colocação. Porque, ser bem sincero, se o Atlético Paranaense ficar na fase pré-Libertadores, na boa.
para um time que foi vice-campeão da Libertadores, porra, é decepcionante. Vai estar, mas que é decepcionante. É decepcionante. Como vai ser para o Atlético Mineiro decepcionante estar na pré-Libertadores? Se o Atlético Mineiro não tiver, aí é vergonhoso. Mas se estiver na pré-Libertadores, a torcida também vai falar, porra, caraca, o time que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil chega na pré-Libertadores no campeonato seguinte. Então, é complicado. Bom, o Atlético Paranaense vai ter que torcer aí contra o Atlético Mineiro nessa rodada. Se o Atlético Mineiro ganhar, vai passar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense fica em sexto, fica em sétimo, com 54 pontos. Tem o risco ali do América Mineiro, numa próxima rodada, passar o Atlético Paranaense se o Atlético Paranaense não ganhar. Acho pouco provável o Atlético Paranaense não estar na Libertadores. Agora, está na fase de grupos, aí não tem como garantir, porque se o Atlético Mineiro ganhar, vai passar o Atlético Paranaense. Os próximos 2 jogos, como eu falei, do Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Botafogo. E o jogo, rapaz? E o jogo, meu parceiro? Bom, cara, Cara, eu achei o jogo bem parelho mesmo. Não achei que o Atlético Paranaense fez uma partida ruim, não achei que o Internacional fez uma partida ruim. O Internacional começou melhor, com velocidade, tentando pressionar. Não foi um jogo assim de tantas chances, né? Dos dois times, não foi um jogo onde os goleiros fizeram grandes defesas. O Bento, acho que está um pouco inseguro, o goleiro do Atlético Paranaense. O time do Atlético Paranaense continua com muitas falhas individuais, continua com problema de bola aérea e continua com uma dificuldade de armação de jogadas ofensivas. O time do Atlético Paranaense, quando ataca, geralmente ele deixa muito mais espaço do que o necessário. Porque quando o Atlético Paranaense ataca, ou ele ataca meia boca, que aí ele está sempre se preparando para não tomar o contra-ataque, então não é um ataque que você arrisca muito. E quando arrisca muito, ele deixa muita brecha defensivamente. Apesar de o gol, o primeiro, ter sido de uma bola parada. Você pega os números. O Internacional teve mais posse de bola, o Internacional teve mais chute. O Furacão, eu estou querendo lembrar aqui qual foi o chute em direção ao gol, assim, que foi na direção do gol. O Atlético Paranaense até chutou muito, principalmente no segundo tempo, no início do segundo tempo, chutou muito em direção ao gol, mas a bola não foi pro gol, a bola ia para fora. Eu tô tentando lembrar aqui do chute que foi em direção ao gol, mas não foram muitos chutes em direção ao gol, foi 1 ou 2 em direção ao gol. O restante foi para fora do gol. Então, não foi chute onde o goleiro teve que fazer a defesa. Já o Internacional chutou mais bolas na meta, em direção ao gol, para o Bento fazer um tipo de defesa. O primeiro tempo, o Internacional começou melhor, com velocidade. Com o passar do tempo, o Furacão começou a entrar no jogo e começou a equilibrar a partida. Começou a dar um ritmo ao jogo. E o jogo no primeiro tempo foi bem equilibrado. O Internacional começou melhor, o Atlético Paranaense equilibrou esse jogo. Por alguns momentos, no primeiro tempo, o Furacão foi até melhor, mas faltava um pouco de sincronismo ali entre os jogadores do Furacão. Mas não fez uma partida ruim, cara. Não fazia uma partida ruim. O que estava faltando
era um pouco mais de velocidade. Alguns jogadores do Atlético Paranaense seguram demais a bola. Isso diminui a velocidade. Tem que ser um time de transição mais rápida. E também de chegar do ataque propondo o jogo mais rápido. E para isso sair mais rápido, tem que ser toques rápido. Você não pode prender muito a bola. E tem alguns jogadores que têm essa característica que acabam prendendo muita bola. Sempre quer driblar. É igual o Internacional. O Pedro Henrique é um grande jogador. Mas vira e mexe, ele prende demais a bola. Ele quer driblar um, quer driblar dois, quer driblar três. E isso, num determinado momento, é bom porque ele pode quebrar a marcação. Mas na maioria das vezes, quando ele faz isso e não dá certo, ele quebra o ataque. Então, de 10 vezes que ele tenta, ele consegue 3, 4, legal. E as outras 6, ele matou o ataque. Então, você tem que também saber o ponto de driblar e tocar rápido. Mas foi um primeiro tempo, cara, bem disputado, bem jogado. Bem jogado, gostei. Não teve tantas chances assim de gol, mas foi um jogo bem jogado. Segundo tempo, o Atlético Paranaense começou muito melhor, chutando mais, criando mais, dificultando o Internacional, botando o Internacional de maneira preocupante, chutando. Se tinha um time que poderia fazer o primeiro gol, esse time era o Furacão. Então o Furacão começou o segundo tempo melhor. Só que aí numa bola parada, o Furacão toma o gol. Bate escanteio, sobe, ninguém pega a bola no primeiro pau, a bola sobra lá. O Pedro Henrique, ele vai lá e, puf, na cara do Bento, não tinha muita coisa que o Bento fazer, faz 1-0. Passa-se 5 minutos numa jogada, uma transição boa, rápida, de toques rápidos. A bola é jogada para a entrada da grande área, o Fernandinho falha, erra o tempo da bola, não consegue cortar, porque você tem que marcar a linha da bola. Você que gosta de futebol, mas não entende muito de tática, o jogador que está marcando, mesmo que ele não esteja próximo da bola, tem que ter alguém próximo da bola. Mas quem está mais afastado, ele tem que marcar o ponto futuro. Ou seja, ele tem que marcar a linha da bola. Para onde esse jogador pode enviar essa bola? Para ele cortar a bola. Zagueiro faz muito isso. Ele marca a linha da bola. Para ele poder se antecipar e cortar. O Fernandinho até estava marcando a linha da bola. Só que ele não conseguiu cortar. A bola veio nas costas dele, ele teve que virar, fez um movimento meio torto, não conseguiu. Sobrou lá para o Maurício, ele dominou e fez 2-0. A partir daí, o Furacão sentiu os 2 gols, se desorganizou, o Internacional colocou a bola no chão, foi cozinhando. Filipão fez algumas mudanças, como o Mano fez algumas mudanças. No finalzinho do jogo, o Furacão entrou algumas coisas, uns chutes, umas bolas dentro da área. Estava tentando, até poderia ter feito um gol, o Furacão. Teve até oportunidade, se ter um pouquinho mais de capricho, poderia fazer pelo menos um gol. Mas aí teve a expulsão do Thiago Heleno. O Thiago Heleno não é um cara violento, não é. Mas acabou que levantou demais o pé. Sinceramente, eu não sei nem se dava para ele tirar o pé, cara. Sinceramente, não dei. Porque ele dá o chute e deixa a perna. Mas aí quando tu dá o chute e não recua logo, e você deixa a perna, apesar do jogador do Internacional tá muito perto, acho que não tem como falar que não foi justa a expulsão do Thiago Heleno. Aí, finalzinho do jogo, já 43, 44 minutos, com a menos, fora de casa, perdendo 2-0. Não tinha muito o que o Furacão fazer. O Internacional ganhou merecidamente os 3 pontos, ganhou em casa de 2-0. Então, tá aí a minha análise. Justa vitória. O Internacional não perde em casa há muito tempo. E o Furacão, deixa eu dar uma olhada. O Furacão fora de casa, no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Internacional, perdeu para o Bragantino, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Santos, empatou com o Avaí, empatou com o Palmeiras. Isso aqui é Libertadores.
Empatou com o Ceará. Cara, a última vitória do Atlético Paranaense em casa foi pelas quartas de final da Libertadores. Ganhou de 1-0 do Estudiantes. Isso foi... Quando isso aqui? Dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto foi a última vitória do Furacão em casa. Que depois jogou, vou até olhar aqui de novo. Fora de casa, melhor. Aí depois ele jogou fora de casa. Contra o Flamengo. Tomou de 5-0. Aí jogou fora de casa contra o Ceará. Empatou de 0-0. Jogou fora de casa contra o Palmeiras pelas semifinais da Libertadores. Empatou de 2-2. Aí jogou fora de casa contra o Avaí. Empatou de 1-1. Jogou fora de casa contra o Santos. Perdeu. Jogou fora de casa contra o Corinthians. Perdeu de 2-1. Jogou fora de casa contra o Bragantino. Perdeu de 4-2. Jogou fora de casa. Aí não foi fora de casa, que foi a final da Libertadores. Mas jogou fora de casa agora contra o Internacional e perdeu 2-0. A última vitória fora de casa do Furacão foi em agosto. Aí realmente fica muito difícil. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.